Paz, meus amados, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo da série de Davi. Eu quero fazer um estudo bem aprofundado hoje desse livro de Samuel, da história de Saul e dos erros que Saul cometeu, que é o que nós vamos focar hoje, porque, cara, esse livro ele tem muitas camadas, muitos detalhes, e nós podemos trazer a vida de Saul, a desobediência de Saul para a nossa vida atual, para o que está acontecendo nas igrejas hoje, o que está acontecendo nas empresas, na nossa vida pessoal. Então a história de Saul, ela é muito atual. No primeiro vídeo eu citei que os israelitas rejeitaram Deus como rei, e quando eles pediram rei foi exatamente quando o reinado dos amonitas estava avançando, né, para atacar. Ou seja, os israelitas estavam perdendo a batalha. E aí eles disseram para Deus: escolha um rei para nós. E aí o Senhor, ele deu um rei conforme os israelitas pediram, né? Porque os israelitas queriam um rei de aparência e não de obediência, porque eles viam os reis dos filisteus, eles viam os outros reis que não eram reis espirituais, né? Eram reis físicos, e eles queriam um rei daquela forma, daquele jeito. Então assim fez o Senhor. O Senhor fez exatamente como os israelitas estavam exigindo e agindo. Vocês conseguem entender isso? É como se o reinado fosse uma maldição que o Senhor lançou, vocês não acham? Tipo, um líder acima de todos. Porque Deus, se você for parar para refletir na história, Deus, ele sempre levantou um juiz, um líder. Mas ele não levantava um líder acima de todos os líderes. Ele levantava um líder em uma região, outro líder em outra região, outro líder em outra região, para que juntos pudessem reinar, vocês entendem? Juntos pudessem fazer a vontade de Deus. E agora seria diferente, seria um rei acima de todos. Então como que, sei lá, um país inteiro, vamos supor, como que Israel inteira tinha um único interesse, que um único rei poderia atender? Não acredito que um rei, naquela época, que as pessoas não sabiam nem o que era ser rei direito, não sabiam muito sobre liderança, sobre reinado mesmo, né? Era tudo um pouco bagunçado. E aí, como que um rei ia atender todos os interesses, ia saber o que estava acontecendo em toda Israel? Então, era plausível a atitude de Deus de levantar um líder em cada região, porque imagina uma empresa, gente, uma empresa gigante, sei lá, de 100, 150 funcionários. Ela não tem só um líder, ela não tem só o CEO, ela tem vários líderes. Ela tem vários líderes em cada área, um na área de tecnologia, outra área no comercial, porque uma pessoa só, ela não dá conta de todas as demandas, vocês entendem? Você precisa de vários líderes, um em cada área, para poder dar conta de todas as demandas e passar para a pessoa principal resolver. Sabe, eu sou daquelas que acredita que quem faz tudo acaba não fazendo nada. E foi assim que Saul agiu, pois ele queria fazer tudo, ele queria destruir todos os filisteus, os amonitas, enfim, todos os inimigos. Então nós vamos ir a fundo nessa representação de que o que é ser rei. É porque se você for parar para pensar, Saul era apenas a representação do rei e teria que se submeter ao rei, que era Jeová, Deus. E nós vemos que ele não obedeceu a Deus. Na história, nós vemos que ele desobedeceu o próprio Deus por diversas vezes. E o primeiro erro de Saul foi desobedecer Samuel e não esperá-lo para oferecer o holocausto ao Senhor. Porque, segundo a lei, apenas os sacerdotes e descendentes de Levi poderiam realizar sacrifícios. E o rei ele não tinha autoridade para realizar funções religiosas. Mas Saul agiu com impaciência e rebeldia, descumpriu uma ordem divina e violou a lei. Quantos de nós não agimos assim, né, gente? Não esperamos o tempo de Deus e não conseguimos nem confiar quando as coisas estão difíceis. Quando olhamos para a história de Saul, a gente vê alguém que deixou o medo falar mais alto do que a própria fé. E a Bíblia diz que os seus soldados estavam se dispersando e que Samuel ainda não tinha chegado. Por isso, né, que ele tomou a atitude que ele tomou. E aí ele tomou essa atitude precipitada, que era tentar resolver com as próprias mãos aquilo que ele deveria confiar a Deus. E ele agiu pelo medo, né, de ser atacado pelos filisteus e acabou cometendo um ato ilegal. Quando ele é repreendido por Samuel, ele fala: agora os filisteus me atacarão em Gigal e eu não busquei ao Senhor e por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Foi isso que ele respondeu para Samuel. E muitos de nós respondemos isso para Deus, né? Nós damos desculpas. Nós somos um Saul e queremos controlar o tempo, queremos respostas rápidas, queremos dar o nosso jeitinho quando Deus está em silêncio. Mas vocês sabem que Deus não faz nós esperarmos à toa. Ele quer testar a nossa paciência, a nossa confiança, assim como ele quis testar de Saul. E se nós desobedecemos, nós não passamos no teste. Deus vê o seu coração
E o coração de Saul era inseguro, ele era apressado, desconfiado de Deus. Por isso ele não passou no teste. E Deus tirou o seu favor, que no caso era o seu reinado, né? Qual é o seu favor hoje? Forçar algo de Deus, que Deus não liberou, nunca vai produzir o resultado que você espera. Pode até parecer que resolve no momento, mas cobra um preço, e um preço alto depois. O Senhor, ele pode tirar a obra que ele tem para você através da sua vida, por causa de um ato seu, pois ele te testa, gente. E ao saber que você não está preparado, que você não está pronto, você não avança, e você pode estragar tudo, todos os planos. Nós perdemos bênçãos por desobediência, assim como Saul perdeu por querer estar mais adiantado do que o próprio Deus, gente. Outro detalhe que me chama a atenção de Saul na batalha contra os filisteus após o filho dele, Jonatas, atacá-los. Os inimigos estavam apavorados e Saul pede para trazer a arca de Deus, para consultar o Senhor, né? Lá em Samuel 14, 18. E aí ele pede para trazer a arca, mas logo ele desiste. Era para ir para a guerra ou não, né? Ele ia consultar o Senhor para ir para a guerra ou não. Então ele se mostra um líder que busca a Deus por conveniência, entende? Em vez de depender inteiramente da orientação divina, com paciência. A interrupção de Saul destaca a tendência de agir com base na urgência, em vez de esperar a confirmação de Deus mais uma vez. Esse comportamento de Saul, de chamar a arca e depois da interrupção, parece muito distante para a gente, né? Mas está muito presente na nossa rotina. Quando nós oramos, quando estamos em crise, mas esquecemos dele, quando tudo está bem. Quando queremos a direção de Deus, mas já temos um plano pronto, né? Caso não dê certo. Quando dizemos para Deus, seja feita a tua vontade, mas só se for a mesma vontade que a nossa. A urgência é o nosso medo. Nos comparamos o tempo inteiro com a vida dos outros e temos medo de ficar para trás e muitas vezes até agimos sem direção clara, só para não ficar parado, não é? Outro detalhe que me chama a atenção em Saul é que ele frequentemente agia como um líder imprudente, sabe? Ele impôs um juramento que impedia que os soldados se alimentassem sob pena de morte antes da batalha, né? Porque ele queria se vingar dos seus inimigos. E aí, ele foi egoísta quando ele focou mais na sua própria reputação do que na necessidade dos seus liderados. Ele colocou o seu próprio ego acima das pessoas. E hoje isso aparece de formas muito bem aceitas pela sociedade, principalmente nas igrejas, quando usam Deus como justificativa para sobrecarregar os outros, né? Recentemente eu passei por isso. Porque muitos de vocês sabem que eu não estou servindo tanto na igreja, porque eu tenho focado mais no meu ministério aqui com vocês. Muitas pessoas da igreja, elas querem sobrecarregar os seus liderados, né? Uma pessoa falou para mim, nossa, mas que ministério é esse seu que você não serve? E aí eu fiquei, caramba, só porque eu não estou na igreja, não quer dizer que eu não sirvo. Eu não preciso estar entre quatro paredes para eu estar servindo o próximo. Então, só porque você não está na igreja, você não está sendo visto dentro da igreja, não quer dizer que você não está servindo, né? Muitos líderes, eles têm a necessidade de sobrecarregar as pessoas dentro da igreja, delas estarem lá o tempo inteiro, servindo e trabalhando o tempo inteiro, mas as pessoas têm as próprias vidas, né? Nós que não nascemos ricos, herdeiros, pelo menos eu não tenho esse privilégio e esse luxo de poder servir na igreja todos os dias, né? Eu preciso focar na minha vida, no meu trabalho, porque imagina se eu servir todos os dias da minha vida na igreja, o que eu vou ter construído para mim, né? O que eu vou ter construído com o Senhor? Claro, servir é uma bênção, gente, ajudar as pessoas é uma bênção, mas eu entendo que isso é no seu tempo livre, é no tempo que você não pode sacrificar a sua vida para poder estar lá, nem por alguém, nem pela igreja, nem pelos seus líderes. Isso não existe para mim. Isso é abuso de poder. E muitas igrejas hoje manipulam as pessoas, manipulam os seus liderados para obter, né, vantagens de mão de obra, enfim, alguma vantagem sobre os seus liderados, para eles estarem lá 100% do tempo, porque se eles não estiverem, eles não vão estar fazendo a vontade de Deus, e eles não vão estar servindo a casa do Senhor, portanto, eles estarão pecando, e não é bem assim, não é mesmo? Hoje mudou muito isso, mas muitas igrejas ainda cometem esse tipo de abuso com os seus liderados, né, e é importante vocês se imporem, gente, é importante a gente se impor quando passar por esse tipo de situação. E muitos desses líderes que estão na igreja, eu vejo eles agindo como Saul, impondo o peso dos outros. Quantas pessoas nós vemos que querem manter a aparência de sucesso, né, dentro da igreja, mesmo quando está tudo desorganizado por dentro, principalmente em casamentos, eu vejo muito isso em casamentos. As pessoas não procuram consertar primeiro o que está dentro, mas elas querem consertar o que está fora. Elas não procuram consertar seus erros, sua ganância.
sua desunião, sua arrogância. Mas elas querem consertar por fora, elas querem parecer que estão arrasando. E nem sempre a melhor decisão é escolher o que parece bom publicamente, em vez do que é correto diante de Deus. Hoje, muitas pessoas só pensam como seriam vistas, assim como Saul, e acabam sustentando até relações que não são de Deus, por aparência. Amizades, negócios, casamento, gente, tudo, tô falando de tudo, não só na igreja. Às vezes aquela relação só traz bens materiais para você, mas é importante mais ser visto do que ter relacionamento com Deus, você entende? E ainda tem gente que espiritualiza isso e fala, ah, foi Deus que mandou, foi Deus que me incomodou para fazer isso, mas foi apenas o ego da pessoa. É ridículo, muitas pessoas usam a linguagem espiritual para validar decisões emocionais delas. Isso é usar Deus, isso é ridículo. Saul, ele colocou um juramento como se fosse algo espiritual. Mas era uma decisão imprudente. Não use Deus como selo de aprovação para aquilo que você não teve paciência de discernir, gente. Não faça como Saul. Saul é tão atual por isso. Vocês entendem? E vamos continuar aqui na história, após eles derrotarem os filisteus, né? Depois de Saul fazer esse juramento impensado, os filisteus estavam completamente exaustos. E aí eles comeram a carne crua. A Bíblia fala que eles se lançaram aos despojos e pegaram ovelhas, bois, bezerros, mataram ali mesmo e comeram a carne com sangue. Uma coisa que era proibida, né? Mas isso me revela algo sobre a liderança de Saul. Porque quando a liderança é falha, ela te influencia ao pecado. Faz você até passar dos seus limites. E no caso dos israelitas, eles acabaram pecando contra Deus. Sem pensar. Porque eles estavam ali tentando sobreviver. E como o lado de Saul só piora, né? Ele ainda aponta o pecado, dizendo que eles foram infiéis. Porque Saul, após ver que eles estavam comendo a carne, ele fala, vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui, né? Porque ele queria apagar o erro dele, de alguma forma. O mesmo líder que criou o problema, depois ele apontou o pecado para os seus liderados. E reflita se hoje você está em algum lugar que não vale a pena continuar, entende? Esse lugar pode ser sua empresa, sua casa, que tem algum familiar tóxico, um relacionamento abusivo que passa dos limites, ou uma amizade que te leva a pecar. Se algo te leva a ultrapassar os seus limites saudáveis, isso precisa ser questionado, você não acha? Eu não acredito que quando você estiver na pior, ou se prejudicar por conta dessa pessoa, ela vai te defender. Pelo contrário, ela vai apontar o erro para você, assim como Saul fez. São assim que as pessoas tóxicas são. Elas nunca reconhecem seus próprios erros. E se você hoje é dependente emocional de alguém, aprenda a discernir, porque mesmo sendo uma escolha ruim, as escolhas ruins continuam sendo suas. Ninguém vai assumir essas escolhas por você. Assim como os liderados de Saul tomaram decisões ruins por urgência, pessoas esgotadas também tomam decisões ruins. Não deixe que chegue a esse ponto com você. Saia enquanto é tempo. Saiba discernir, assim como Jonatas fez e discerniu, mesmo sendo filho do teu pai, né, que era Saul. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou fazer uma parte 2, né? Vou terminar de falar sobre o altar que Saul fez e vou falar também sobre um outro erro de Saul, o último erro que Saul fez até ser rejeitado como rei. Então vai ter uma parte 2 e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha edificado a vida de vocês. Eu gravei esse vídeo com muito carinho, com muito cuidado, e deu uma trabalheira para fazer. Vocês veem que a história de Saul, ela é muito rica de detalhes, né? O livro de Samuel é muito rico de detalhes, e você pode trazer ele muito para a atualidade. Nós cometemos muitos erros de Saul. Hoje, um dos principais erros humanos é a desobediência, que foi o principal erro de Saul para ele ser rejeitado como rei, né? Então, essa história é para a gente refletir e não repetir. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus familiares, esteja propagando esse ministério e pregando o ID de Cristo, pregando o evangelho a toda criatura. Deixe seu comentário que eu vou ler e responder com muito carinho. Não esqueça de se inscrever no canal, pois isso me ajuda muito a continuar trazendo novos vídeos para vocês. E ativar o sininho para você não perder próximos vídeos como esse. Então, até a semana que vem. Fica com Deus. Tchau, tchau.